Ele latia como se pedisse socorro. Estava magro, cansado e triste, mas ainda não havia perdido a esperança. A cobra já estava ali, pronta para abocanhá-lo. No momento em que o vi, não vou mentir, sente medo de agir, porém, sente que não estava ali por acaso. E o que fiz vai emocioná-lo. Se você, assim como eu, ama os animais, comente se tem um em casa e o trata como um filho. Escreva o nome dele nos comentários e, se puder, inscreva-se no canal para me dar uma força. O silêncio tem cheiro. Cheiro de café frio, de roupa lavada que ninguém dobrou, de prato que sobrou do jantar e ficou na pia até a manhã seguinte. 6 meses. Haviam-se passado 6 meses desde que a enterrei no cemitério de Dianópolis, ali no sudeste do Tocantins, onde a terra vermelha engole tudo. Os mortos, as palavras não ditas, as promessas que fazemos e não cumprimos. 6 meses desde que voltei sozinho para esta casa, que agora parecia grande demais, fria demais, vazia demais. Ela partiu rápido, uma dor no peito, uma ida ao hospital, 3 dias de espera e então nada. O médico falou coisas que eu não conseguia entender direito. Falou de artérias, de tempo perdido, de coisas que não havia mais como fazer. Só me lembro de segurar a mão dela e sentir o calor ir embora aos poucos, como brasa que se apaga quando a linha acaba. Após o enterro, a vida virou uma rotina vazia. Acordava antes do sol, tomava café preto sem açúcar, saía para o pasto, consertava cercas, tirava leite das vacas. Voltava quando o céu já estava escuro, jantava qualquer coisa em pé. Na cozinha mesmo, ia dormir. No dia seguinte, tudo se repetia, e no outro, e no outro. As pessoas da cidade perguntavam como eu estava. Eu mentia, dizia que estava bem, que o trabalho ajudava, que o tempo cura, mas a verdade é que eu tinha parado de sentir qualquer coisa. Não sentia tristeza, não sentia raiva, não sentia nada. Era como se uma parte de mim tivesse sido enterrada junto com ela, e o que sobrou era apenas um corpo que acordava, trabalhava e dormia. Eu tinha 62 anos, criei gado a vida inteira, conhecia cada palmo daquela terra, cada árvore torta, cada pedra no meio do caminho. A fazenda não era grande, uns 50 alqueires de pasto e mato, mas era minha ou tinha sido nossa. Agora era só minha e isso pesava. Naquela manhã de outubro, o calor acordou antes de mim. Quando abri os olhos, o sol já entrava pela fresta da janela com uma violência que doía na vista. O ar dentro do quarto estava parado, quente, denso. Levantei devagar, vesti a calça de brim surrada, a camisa xadrez que ela tinha comprado para mim 3 anos atrás e fui até a cozinha. O café estava pronto. Eu o deixara programado na cafeteira velha que ela insistiu em comprar. Bebi direto da caneca, sem sentar. Olhei pela janela. Lá fora, o pasto estava seco, amarelado, rachado pelo sol. Fazia semanas que não chovia. O gado estava magro. Eu sabia que precisava levar sal mineral até o coxo do fundo, perto do riacho, que já quase não tinha água. Coloquei o chapéu de couro, peguei a caminhonete velha e saí. A estrada de terra levantava poeira vermelha que grudava na pele, nos braços, no rosto. Eu dirigia devagar, desviando dos buracos maiores, ouvindo o rangido da suspensão a cada solavanco. Quando cheguei perto do riacho, vi que o gado não estava lá. Estranhei. Eles sempre ficavam perto da água, mesmo quando ela estava pouca. Desliguei o motor e desci. O calor bateu na minha cara como uma parede. O silêncio era quase físico. Nem grilo, nem passarinho. Nada. Só o vento seco arrastando folhas mortas pelo chão. Foi quando ouvi um gemido fraco, abafado. Virei a cabeça devagar, tentando localizar de onde vinha o som. De novo, um gemido baixo, desesperado, vindo de trás de uma árvore velha de ipê que ficava uns 20 metros à frente, perto da cerca. Caminhei devagar, sentindo a terra quente queimar a sola da bota. E então eu vi. Um cachorro estava amarrado na árvore com uma corda grossa, do tipo que se usa para puxar tronco para segurar peso. A corda estava enrolada 3 vezes no tronco e depois no pescoço do bicho. Ele estava caído de lado, ofegante, a língua para fora, seca, cheia de poeira. O pelo, que devia ter sido marrom claro, estava duro de sujeira, de sol, de dias ali largado.
Mas não era só isso. A poucos metros dele, enrolada na sombra de uma pedra, estava uma cobra grande, grossa, uma jararaca pelo tamanho. Ela não se mexia, só observava. Paciente, meu sangue gelou. Aquilo não tinha sido acidente. A corda estava limpa demais, nova. Alguém tinha amarrado aquele cachorro ali. Alguém tinha voltado para ver se ainda estava vivo. Alguém tinha feito aquilo de propósito. O cachorro me viu, tentou latir, mas o que saiu foi apenas um chiado fraco, um gemido que mais parecia choro. Os olhos dele estavam vidrados, sem brilho, mas ainda me olhavam, ainda pediam. A cobra se mexeu devagar, arrastou o corpo pesado alguns centímetros na direção dele. Eu sabia, o tempo estava acabando. Por um momento, e não tenho orgulho disso, pensei em ir embora, pensei em voltar para a caminhonete, ligar o motor, voltar para casa e fingir que não tinha visto nada. A vida já tinha me tirado demais, porque eu tinha que me meter nisso. Mas então, clara como um sino, ouvi a voz dela na minha cabeça. Não era lembrança, era como se ela estivesse ali ao meu lado, dizendo aquilo que sempre dizia quando víamos algum bicho machucado na estrada. Quem abandona um animal já desistiu de si. Mesmo respirei fundo. O ar quente entrou nos meus pulmões como fogo e então eu avancei. Peguei um galho seco no chão, longo e grosso bastante para manter distância. Aproximei-me devagar. A cobra levantou a cabeça, me olhou. Ajoelhei-me perto do cachorro, tirei o canivete do bolso e comecei a cortar a corda. A lâmina estava cega, a corda era grossa, eu suava, o cachorro tremia. A cobra se mexeu de novo. Quando a corda finalmente cedeu, a cobra avançou. Não pensei. Dei um passo à frente, ficando entre ela e o cachorro, e gritei. Gritei com toda a força que eu tinha, com toda a raiva dos últimos 6 meses, com todo o vazio que estava dentro de mim. A cobra parou, me olhou e então, devagar, recuou e desapareceu no mato. O cachorro não correu, ele simplesmente caiu no chão, exausto, e encostou o focinho sujo e quente na minha perna. Tremia, mas ficou. Ajoelhei-me ao lado dele, passei a mão no pelo duro, sente as costelas salientes debaixo da pele. Pela primeira vez em 6 meses, sente algo, algo que doía, algo que ardia, algo que parecia um pouco com vida. Levantei-o nos braços, era leve demais, quase nada, e levei-o até a caminhonete. Coloquei-o no banco de trás, sobre um saco de ração velho. Ele não se mexeu, só fechou os olhos. Dirigi de volta para casa mais rápido do que devia. A poeira subia atrás de mim como fumaça. Quando cheguei, carreguei-o para dentro, coloquei-o numa coberta velha no chão da cozinha. Peguei água limpa numa bacia e molhei a língua dele devagar, com cuidado. Ele bebeu pouco, mas bebeu. Depois, busquei um pedaço de pão velho, molhei no leite e ofereci. Ele comeu devagar, sem pressa, como quem não acredita que aquilo é real. Limpei as feridas no pescoço dele com água morna e sabão. Neutro, a pele estava rosa, aberta em alguns pontos, infeccionada. Passei pomada. Ele gemeu baixo, mas não tentou morder, só me olhava. Naquela noite, não dormi direito. Acordei 3, 4 vezes só para ver se ele ainda respirava. Toda vez que eu chegava perto, ele abria os olhos e balançava a ponta do rabo. Só um pouco, mas balançava. E toda vez que eu voltava para o quarto, o silêncio da casa parecia um pouco menor. Os 3 primeiros dias foram os mais difíceis. O cachorro não conseguia ficar em pé por muito tempo. As pernas traseiras tremiam quando ele tentava se levantar e ele caía de lado, exausto, como se todo o esforço do mundo não fosse suficiente para manter aquele corpo magro e erguido. Eu colocava água perto dele, comida, ficava ali sentado no chão da cozinha esperando ele comer. Às vezes ele comia, às vezes só olhava para mim como se estivesse pedindo permissão. Passei a dormir na sala, num colchonete velho que trouxe do quarto de hóspedes. Não porque ele precisasse de mim ali, mas porque eu precisava ter certeza de que ele ia acordar no dia seguinte. Toda noite, antes de apagar a luz, eu olhava para ele e pensava, amanhã vai estar melhor. E toda manhã, quando abria os olhos e o via ainda respirando, sentia um alívio tão grande que quase doía no peito. Ela sempre quis ter um cachorro. Eu nunca deixei, sempre arranjava. Desculpa, dava trabalho, sujava a casa.
A gente viajava muito para a cidade, não tinha tempo. A verdade é que eu tinha medo. Medo de me apegar, medo de perder. Eu já tinha perdido meu pai cedo. Minha mãe anos depois, e sabia que cachorro não vive tanto quanto a gente. Achei que seria mais fácil não ter. Agora, olhando para aquele bicho largado no chão da minha cozinha, eu entendi o que ela sempre tentou me dizer. A gente não escolhe se apegar ou não. A gente só escolhe se vai deixar acontecer ou se vai passar a vida inteira fugindo. No quarto dia, ele conseguiu ficar em pé, cambaleou até a porta da cozinha, olhou lá para fora, para o pasto e voltou, sentou do meu lado e encostou a cabeça na minha perna. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Passei a mão devagar, nas costas dele, sentindo as costelas, a pele quente, o pelo que começava a amaciar com os banhos que eu dava todo dia. Você precisa de um nome? Falei em voz alta, mais para mim do que para ele. Ele levantou a cabeça e me olhou. Os olhos dele já não estavam tão opacos. Tinha um brilho ali, pequeno, mas tinha. Pensei em vários nomes. Rex, Max, Trovão, coisa de filme, de novela. Nenhum parecia certo, até que me lembrei de uma história que meu avô contava quando eu era criança. Uma história sobre um vaqueiro velho que tinha um cachorro chamado Chico. Chico seguia o vaqueiro para todo lado, dormia na porta da casa, esperava ele voltar da lida. Quando o vaqueiro morreu, Chico ficou deitado na porta durante dias, sem comer, sem beber, até que adormeceu e não acordou mais. Meu avô dizia que cachorro era o único bicho que escolhia amar a gente, mesmo quando a gente não merecia. Chico, falei, testando o nome na voz. Que tal, Chico? O cachorro balançou o rabo. Só um pouco, mas balanção. E foi assim que ele ganhou o nome. Chico melhorou rápido. No final da primeira semana, já estava andando sozinho, comendo direito, bebendo água sem ajuda. As feridas no pescoço começaram a cicatrizar e o pelo, aos poucos, foi voltando a ter cor. Não era mais aquele marrom sujo e opaco. Era um marrom claro, quase dourado, quando batia sol. Ele me seguia para todo canto. Quando eu ia para o pasto, ele ia atrás, mancando um pouco no começo, mas sempre atrás. Quando eu entrava na caminhonete, ele subia no banco de trás sem pedir licença. Quando eu sentava na varanda no fim do dia, ele deitava aos meus pés e ficava ali quieto, só me olhando de vez em quando. Comecei a falar com ele. No começo eram só frases soltas, bobagens. Vamos ver o gado. Chico, tá quente hoje, hein? Você comeu tudo, menino bom. Mas aos poucos as frases foram ficando mais longas. Eu contava para ele sobre o dia, sobre a cerca que precisava consertar, sobre a vaca que estava prenha e ia parir em breve. E, sem que eu percebesse, comecei a falar sobre ela. Ela ia gostar de você. Falei uma noite, sentado na varanda, olhando para o céu, cheio de estrelas. Chico estava deitado do meu lado, com a cabeça apoiada nas patas dianteiras. Ela sempre quis ter um cachorro. Dizia que casa sem cachorro é casa sem alma. Eu era teimoso demais para escutar. Achava que sabia de tudo. Chico me olhou. Não disse nada, claro, mas parecia que entendia. 6 meses, Chico, continuei, sentindo a voz engasgar um pouco. Faz 6 meses que ela se foi, eu ainda não sei como é que se segue. Acordo todo dia achando que ela vai estar na cozinha, fazendo café, reclamando que eu deixei a bota suja na porta, mas não está, e a casa fica vazia. Fica pesada. Fiquei em silêncio por um tempo. O vento batia no pasto, fazendo o capim seco farfalhar. Lá longe, um João de Barro cantava aquele canto triste que parece aviso de chuva. Eu não sei por que você apareceu, Chico, falei, olhando para ele. Não sei quem foi o desgraçado que te amarrou naquela árvore. Não sei porque eu passei justo por ali naquele dia. Mas eu sei uma coisa, você me fez voltar. Não sei se foi ela que mandou, se foi Deus, se foi só sorte, mas você me fez voltar. Chico levantou a cabeça, chegou mais perto e encostou o focinho na minha mão. Fiquei ali parado, sentindo o calor dele, a respiração calma, o pelo macio e, pela primeira vez em 6 meses, eu chorei. Não foi aquele choro baixo e contido que eu tinha segurado no enterro. Foi um choro que vinha de longe, de dentro de algum lugar que eu tinha trancado e fingido que não existia. Chorei por ela,
pelo tempo que a gente não teve, pelas palavras que eu não disse, pelos sonhos que a gente não realizou. Chorei por mim, pelo homem que eu tinha me tornado depois que ela se foi. Um homem vazio, perdido, sem rumo. Chico não se mexeu, ficou ali quieto, encostado em mim, como se soubesse que era só isso que eu precisava: companhia, presença, alguém que não fosse embora. Na manhã seguinte, acordei diferente, mais leve, como se tivesse deixado um peso no chão da varanda na noite anterior. Fiz café, preparei ração para o Chico agora. Ele comia 2 vezes por dia e eu tinha comprado ração de verdade na cidade e saí para o pasto. Chico foi junto. Dessa vez, ele não mancava mais. Corri à frente, parando de vez em quando para farejar alguma coisa no chão, para olhar para trás e ver se eu ainda estava ali ou ria. Não me lembrava da última vez que tinha rido sozinho. Quando chegamos perto do curral, vi que uma das vacas estava isolada do resto do gado, perto da cerca. Era Morena, uma vaca velha que eu tinha há uns 10 anos. Ela estava deitada, respirando pesado. Eu logo percebi, ia parir. Fica aqui, Chico, falei, sinalizando com a mão. Ele sentou, obediente, e ficou me observando. Aproximei-me, devagar. A Morena me olhou, mas não tentou levantar. Eu sabia que o parto estava próximo. Fiquei ali de cócoras, esperando. O sol começava a esquentar forte e o suor escorria pela minha testa. Mas eu não saí dali. Meia hora depois, o bezerro nasceu, pequeno, molhado, tremendo. A Morena levantou lentamente e começou a lamber o filhote, limpando, aquecendo. O bezerro tentou ficar em pé. Caiu, tentou de novo. Na terceira tentativa, conseguiu. Fiquei ali olhando aquilo e senti algo estranho no peito. Não era tristeza, não era vazio. Era esperança, pequena, frágil, mas estava ali. Viu isso, Chico? Gritei e ele veio correndo, balançando o rabo inteiro. A vida continua. Mesmo quando a gente acha que acabou, ela continua. Chico latiu. Foi a primeira vez que ele latiu desde que eu o encontrei. Um latido curto, agudo, cheio de energia. Eu ri de novo. Voltamos para casa no meio da tarde. Preparei almoço, arroz, feijão, um bife que sobrou do jantar e sentei na mesa da cozinha. Chico deitou aos meus pés. Olhei para a cadeira vazia do outro lado da mesa, onde ela sempre sentava. Eu vou ficar bem, meu amor, falei baixo, como se ela pudesse ouvir. Vai levar tempo, mas eu vou ficar bem. Chico encostou a cabeça na minha perna e eu passei a mão nele devagar. E, pela primeira vez em muito tempo, acreditei no que tinha acabado de dizer. Mas a vida no campo não é feita só de dias bons e eu estava prestes a descobrir isso de novo. 3 dias depois, quando acordei de madrugada para ir ao banheiro, percebi que Chico não estava no lugar dele, perto do colchonete. Acendi a luz, nada. Chamei por ele. Silêncio. Vesti a calça às pressas, calcei a bota, peguei a lanterna e saí. O frio da noite bateu no meu rosto. Lá fora, tudo estava escuro. Só a lua cheia iluminando o pasto. Chico, gritei. Chico, cadê você? Nada. Andei pelo terreiro, pela lateral da casa, perto do curral. Nada. O coração começou a bater mais rápido. Pensei no pior. Pensei que ele tinha fugido, que tinha voltado para o lugar de onde veio, que eu tinha perdido ele. Até que ouvi um latido fraco, distante, vindo do lado do riacho. Corri. Quando cheguei perto da cerca velha, vi ele. Chico estava parado, rígido, latindo para alguma coisa no mato. Apontei a lanterna e vi os olhos. 2 olhos amarelos brilhando na escuridão, grandes, fixos, onça. Meu sangue gelou. A onça estava a uns 10 metros de distância, agachada, preparada para pular. E Chico, aquele cachorro magro que eu tinha salvado há menos de 2 semanas, estava ali entre mim e ela, latindo, rosnando, se recuçando a recuar. Ergui os braços, aumentando meu tamanho, e gritei. Gritei com toda a força que tinha. A onça hesitou, me olhou, olhou para o Chico e, então, devagar, recuou e desapareceu no mato. Fiquei parado ali, tremendo, o coração disparado, as pernas bambas. Chico veio até mim, ainda alerta, ainda pronto para me defender, se fosse preciso. Ajoelhei-me no chão e abracei-o.
Abracei com força, sentindo tremer também, sentindo o coração dele bater acelerado contra meu peito. Você é louco, Chico, sussurrei, a voz embargada. Você é louco, mas... Obrigado, obrigado. Voltamos para casa devagar, tranquei todas as portas, todas as janelas. Chico deitou ao lado do colchonete, mas dessa vez eu não consegui dormir. Fiquei ali olhando para ele, pensando em como a vida é estranha. Fazia 2 semanas que eu o tinha salvado de morrer amarrado numa árvore, e agora ele tinha me salvado de virar jantar de onça. Não éramos mais 2 estranhos, dividindo a mesma casa. Éramos família. Depois daquela noite com a onça, alguma coisa mudou entre mim e Chico. Não era mais só eu cuidando dele. Agora a gente cuidava um do outro. Ele dormia, atravessado na porta do meu quarto, como se fosse sentinela. Toda vez que eu me mexia na cama, ele levantava a cabeça, conferindo se estava tudo bem, e só voltava a dormir quando tinha certeza. Eu não consegui dormir direito por 3 noites seguidas. Toda vez que fechava os olhos, via aqueles olhos amarelos me encarando no escuro. Sabia que onça volta, elas marcam território. Escolhem presa e voltam, principalmente se estão com fome, se a caça está difícil, se o mato está seco e os bichos menores sumiram. Na 4ª manhã, acordei com o sol já alto e Chico lambendo minha. Não, ele estava ansioso, inquieto, andando de um lado para o outro. Levantei ainda meio zonzo e fui até a janela. Lá fora, o dia estava claro, o céu azul, sem nenhuma nuvem, mas havia algo diferente. No ar, um cheiro de chuva longe, daquelas chuvas que você sente vindo, mas que podem demorar dias para chegar de verdade. Tomei café rápido, pão com manteiga, café preto e forte, e saí com Chico para o pasto. Precisava verificar o gado, ver se a morena e o bezerrinho estavam bem, conferir os coxos de sal. Mas mais do que isso, precisava me mexer, ficar parado dentro de casa. Só fazia os pensamentos crescerem, ficarem grandes demais, pesados demais. Chico ia na frente, como sempre, mas percebi que ele estava diferente. Parava com frequência, farejava o ar, olhava para o mato com as orelhas em pé. Eu entendia, ele também sentia. A onça ainda estava por perto. Quando chegamos ao curral, o gado estava agitado. As vacas mugiam baixo, nervosas. Se movimentavam em grupo, evitando os cantos, os lugares mais próximos da cerca. A morena estava com o bezerro colado nela aí. Quando me viu, veio na minha direção, como se pedisse ajuda. Calma, menina, falei, passando a mão no pescoço dela. Eu sei, mas ela não vai pegar vocês aqui. Não, eu vou dar um jeito. Mas a verdade é que eu não sabia como ia dar jeito. Onça é bicho esperto. Não adianta espantar porque ela volta. Não adianta fazer barulho porque ela se acostuma. A única forma era o matá-la, coisa que eu não tinha estômago nem arma para fazer, ou esperar que ela encontrasse caça melhor em outro lugar. Passei o dia inteiro no pasto, consertei um pedaço da cerca que estava caído, troquei a água do bebedouro, fiquei de olho no gado. Chico não saiu do meu lado, nem por um segundo. Às vezes ele rosnava abaixo, olhando para o mato, e eu seguia o olhar dele, mas nunca via nada, só sentia. No fim da tarde, quando o sol começou a descer e o céu ficou cor de laranja, voltei para casa. Preparei janta, macarrão com molho de lata, nada demais. Dei comida para o Chico e sentei na varanda. O vento estava mudando de direção, vinha do norte agora, trazendo aquele cheiro de chuva mais forte, mais próximo. Vai chover logo, falei para Chico, que estava deitado ao meu lado. Tomara que seja chuva boa, dessa terra está precisando. Ele me olhou, a cabeça apoiada nas patas, e balançou o rabo devagar. Fiquei ali quieto, ouvindo os grilos começarem a cantar, os sapos lá do riacho respondendo, a noite tomando conta de tudo. Foi quando ouvi um barulho seco, distante, vindo do lado do curral. Chico levantou num pouso, as orelhas em pé, o corpo todo tenso. Peguei a lanterna, calcei a bota e fui ver. O curral estava em silêncio. Silêncio demais. O gado não estava mugindo, não estava se mexendo. Estavam todos parados, amontoados num canto, os olhos arregalados, refletindo a luz da lanterna. Apontei a luz para o chão e vi. Pegadas grandes, fundas, pegadas de onça. Ela tinha entrado no curral,
tinha andado em volta do gado. Estava testando, escolhendo, esperando a hora certa. Chico rosnou, um rosnado baixo, gutural, vindo de dentro do peito. Olhei para ele e vi que o pelo do pescoço estava arrepiado. Ela tá aqui, sussurrei. Iluminei os cantos, a cerca, as árvores ao redor. Nada, mas eu sabia que ela estava. Podia sentir o peso do olhar dela, mesmo sem ver. Vamos voltar, Chico, falei, tentando manter a voz firme, devagar. Demos meia volta e começamos a andar de costas, sem tirar os olhos do mato a cada passo. Eu esperava ouvir o som de galhos quebrando, de algo avançando, mas não veio nada, só silêncio. Quando chegamos na casa, tranquei tudo, porta da frente, porta dos fundos, janelas. Peguei a espingarda velha que meu pai tinha deixado. Não tinha munição, mas só de tela na mão, eu me senti um pouco mais seguro. Sentei na cadeira da sala, de frente para a porta, com o Chico deitado aos meus pés. Não dormi naquela noite. Fiquei ali ouvindo cada barulho, cada renda de madeira, cada sopro de vento. Chico também não dormiu. Ficamos os dois acordados, esperando. Quando o sol nasceu, saí devagar e fui até o curral. O gado ainda estava vivo, todos. Contei 2 vezes para ter certeza. A onça tinha rondado, mas não tinha atacado ainda nos dias seguintes. A rotina virou vigília. Eu não conseguia mais sair para o pasto sem olhar para trás a cada 5 passos. Não conseguia mais dormir sem acordar no meio da noite, suando frio, achando que tinha ouvido alguma coisa. Chico estava sempre alerta, sempre tenso, como se carregasse o mundo nas costas. Comecei a perceber que ele também não estava bem. Comia menos, dormia menos. Teve uma noite que ele passou horas andando de um lado para o outro na sala, inquieto, ofegante. Eu não sabia o que fazer. Tentei acalmá-lo, passar a mão nele, falar baixo, mas nada funcionava. Ele só parava quando eu ficava sentado no chão, de costas para a parede, onde pudesse ver a porta e as janelas. Foi nessa noite que percebi. Chico não tinha medo da onça. Chico tinha medo de perder de novo. Ele tinha sido abandonado uma vez, amarrado numa árvore, deixado para morrer. E agora, depois de ter encontrado alguém, depois de ter encontrado um lugar, ele estava apavorado com a ideia de que aquilo podia acabar, que eu podia desaparecer, que ele podia ficar sozinho de novo. Ei, Chico, chamei baixo, sentado no chão da sala às 3 da manhã. Ele veio até mim devagar e deitou com a cabeça no meu colo. Eu não vou embora, tá ouvindo? Eu não vou te deixar. Nem onça, nem nada nesse mundo vai me tirar daqui, eu prometo. Ele me olhou, aqueles olhos castanhos, fundos, cheios de uma tristeza antiga que o conhecia bem. E então ele suspirou, um suspiro longo, cansado, como se finalmente tivesse acreditado. Ficamos ali, os dois, sentados no chão da sala até o sol nascer. Foi no 7º dia, depois da primeira aparição da onça, que tudo desmoronou. Acordei com Chico latindo. Não era o latido de alerta, era o latido de desespero. Pulei da cama, corri até a sala. Ele estava na porta, arranhando a madeira, latindo sem parar, olhando para fora. Abri a porta e vi fumaça. Uma coluna grossa de fumaça preta subindo do lado do pasto, perto do riacho. Fogo. Havia fogo no mato. Meu coração disparou. Vesti a roupa mais rápida que consegui. Peguei um balde e corri. Chico veio atrás, latindo, correndo ao meu lado. Quando chegamos perto, o calor bateu na minha cara como uma parede. O fogo tinha começado pequeno, mas o mato estava seco e ele se espalhava rápido. As chamas já tinham tomado uns 20 metros de cerca, subindo pelas árvores, crepitando, estalando. O gado tinha sentido a fumaça e estava correndo, disperso, assustado. Precisava juntá-los, tirá-los dali antes que o fogo chegasse ao curral, mas sozinho eu não ia conseguir. Chico, gritei, taca eles, toca para o curral. Ele me olhou, hesitou por um segundo. Ele nunca tinha tocado o gado na vida. Mas então saiu correndo, latiu, cercou as vacas, forçou-as a se moverem. Não era perfeito, mas funcionou. O gado começou a se juntar, a caminhar na direção do curral. Eu corri para o riacho, enchi o balde, joguei água na base das chamas. 1 vez, 2, 3. Mas não adiantava.
O fogo era forte demais, rápido demais. Precisava de ajuda. Corri até a casa, peguei o celular, liguei para o vizinho mais próximo, o seu Domingos, que morava a uns 5 quilômetros dali. Ele atendeu no terceiro toque. Seu Domingos, fogo. Tem fogo no meu pasto. Já vou, Antônio. Segura aí. Voltei correndo. Chico ainda estava tocando o gado, incansável, mesmo com a fumaça entrando nos pulmões dele, mesmo com o calor insuportável. Consegui jogar mais água, abrir uma vala na terra com a enxada, tentando fazer barreira. 20 minutos depois, que pareceram horas, ouvi o barulho do motor. Seu Domingos chegou com mais 3 homens e uma caminhonete com tambor de água na caçamba. Desceram rápido, pegaram baldes, pás e, juntos, começamos a combater o fogo. Levou quase 2 horas. 2 horas de calor, fumaça, sufoco, mas finalmente conseguimos apagar. O que sobrou foi terra preta, árvores carbonizadas, cerca destruída, mas o curral estava intacto. O gado estava vivo. Sentei no chão, exausto, sujo de cinza e terra. Chico veio até mim, mancando um pouco. Tinha queimado a pata traseira de leve. Deitou do meu lado, ofegante. Você salvou eles. Chico, falei, a voz rouca de fumaça. Você salvou todos eles. Seu Domingos se aproximou, tirou o chapéu, passou a mão na testa suada. Esse cachorro é brabo, Antônio. Nunca vi cachorro tocar gado. Assim, sem treinamento, ele é especial, respondi, passando a mão nas costas do Chico. Muito especial. Os homens foram embora no final da tarde, depois de ajudar a juntar o gado no curral. Provisório que improvisamos. Seu Domingos disse que ia mandar o filho dele trazer cerca nova na semana seguinte. Agradeci, apertei a mão de cada um e fiquei sozinho de novo. Sozinho não, com Chico. Levei-o para dentro, limpei a pata queimada, passei pomada, enfaisei com cuidado. Ele não reclamou, só me olhava, cansado, mas confiante. Preparei janta, dessa vez caprichei. Fiz arroz com carne moída. Separei um pouco para ele e sentamos os dois na cozinha. Comi devagar, pensando em tudo que tinha acontecido. O fogo não tinha sido natural. Alguém tinha ateado. A terra estava seca, sim, mas não havia raio. Não havia cigarro esquecido, nada. Alguém tinha feito aquilo de propósito. E eu comecei a juntar as peças. O cachorro amarrado na árvore, a cobra esperando, o fogo no pasto. Alguém queria me destruir devagar, aos poucos. Mas quem? Olhei para Chico, que dormia aos meus pés, exausto e pela primeira vez em muito tempo sente algo além de vazio. Sente raiva e sente medo. Porque agora eu tinha algo a perder de novo. Passei a noite acordado, sentado na cadeira da cozinha, olhando pela janela. A lua estava cheia, iluminando o pasto queimado, transformando tudo numa paisagem fantasmagórica, árvores negras retorcidas, terra cinza, silêncio pesado. Chico dormia no chão ao meu lado, a pata enfaixada esticada, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo que contrastava com o turbilhão dentro da minha cabeça. Quem tinha feito aquilo e por quê? Eu não era homem de briga, nunca fui. Vivia quieto na minha fazenda, que dava do que era meu, não me metia na vida de ninguém, não tinha dívida com ninguém, não tinha inimigo que eu soubesse. Ela sempre dizia que eu era teimoso, fechado, mas nunca mal. Nunca fiz nada que justificasse alguém querer me ver destruído assim, mas alguém queria, primeiro, o cachorro, deixar um animal amarrado daquele jeito para morrer devagar, com uma cobra esperando. Isso não era acidente, era crueldade calculada. Depois, o fogo em época de seca, no meio do mato, perto do gado. Se eu não tivesse acordado a tempo, se Chico não tivesse latido, se seu Domingos não tivesse vindo ajudar, eu teria perdido tudo. A fazenda era tudo que me restava. 50 alqueires de terra que meu pai comprou com o suor de 30 anos de trabalho. Terra que eu e ela cuidamos juntos, onde a gente construiu a vida, onde eu enterrei os sonhos quando ela se foi. Perder isso seria perder a última coisa que me ligava a quem eu fui um dia. Levantei devagar, sem fazer barulho, e fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda velha e peguei a caixa de metal que ficava no fundo, embaixo das camisas. Dentro tinha papéis.
escritura da fazenda, certidões, documentos antigos. E tinha uma foto, ela e eu, no dia do casamento. Ela de vestido branco simples, eu de terno emprestado. A gente estava na frente da igreja de Dianópolis, sorrindo, jovens, cheios de planos. Ela tinha 22 anos, eu 25. Achávamos que tínhamos o mundo inteiro pela frente. Passei o dedo na foto, sentindo o papel liso, amarelado pelo tempo do que eu faço. Meu amor, sussurrei. O que eu faço quando o mundo parece que quer me engolir? Não veio resposta, só o silêncio da casa, o vento lá fora, o reino da madeira velha. Guardei a foto de volta, fechei a caixa e voltei para a cozinha. Chico tinha acordado. Me olhava com aqueles olhos fundos, pacientes, como se dissesse: "Eu tô aqui, você não tá sozinho." Sentei no chão ao lado dele, encostei a cabeça na parede e, finalmente, deixei o cansaço vencer. Dormi ali mesmo, sentado, com Chico encostado em mim, protegendo, sendo protegido. Na manhã seguinte, acordei com o corpo dolorido. O sol já estava alto quando abri os olhos. Chico estava parado na porta da cozinha, olhando lá para fora, as orelhas em pé. Levantei devagar, fui até a janela. Tinha alguém no portão. Um homem alto, magro, de chapéu preto. Estava parado do lado de fora da cerca, olhando para a casa. Não se mexia, só olhava. Meu sangue gelou. "Chico, fica", ordenei, e saí pela porta da frente. Caminhei até o portão devagar, sentindo o sol quente na nuca, a poeira vermelha grudando na bota. Quando cheguei perto, o homem sorriu, um sorriso fino, torto, que não chegava aos olhos. "Seu Antônio", disse ele, a voz arrastada, suave demais. "Dia bom. Quem é você?" perguntei. Parando a uns 3 metros de distância, não reconheci aquele homem. Nunca o tinha visto na vida. Nome é Valdir Taxera. Ele tirou o chapéu, passou a mão no cabelo ralo, suado. "Vim aqui trazer uma notícia, uma proposta, na verdade." "Proposta?" questionei. "Isso", ele disse, colocando o chapéu de volta e cruzando os braços. "Tem um grupo de gente interessada em comprar terra por aqui. Terra boa, produtiva, igual a sua. Minha terra não está à venda, eu sei, mas a gente está disposto a pagar bem." Ele chegou mais perto da cerca, apoiou a mão no arame. "Muito bem. Mais do que vale. O suficiente para o senhor se aposentar, viver tranquilo na cidade, sem preocupação. Eu não quero viver na cidade. E eu não vou vender." O sorriso dele sumiu. Os olhos ficaram frios, duros. "O senhor está ficando velho, seu Antônio, sozinho. Essas coisas que têm acontecido por aqui, fogo, bicho solto, acidente, podem piorar, muito piorar." Sente a raiva subir pelo peito. Quente, apertada. "Foi você?" falei, a voz baixa, controlada. "Foi você que amarrou aquele cachorro? Foi você que botou fogo no meu pasto?" Valdir deu de ombros. "Eu não sei do que o senhor está falando." Ele sorriu de novo. "Mas o que eu sei é que o senhor devia pensar bem na proposta antes que aconteça algo pior." Dei um passo à frente. Ele não recuou. Ficamos ali, um de frente para o outro, separados só pela cerca. "Sai da minha terra", falei, cada palavra pesada, firme, "e não volta nunca mais." Valdir riu, um riso baixo, sem humor. "Tudo bem, seu Antônio, vou embora." "Mas o senhor vai mudar de ideia. Todos mudam no final." Ele deu meia volta e começou a andar pela estrada de terra devagar, sem pressa. Fiquei ali parado, vendo-o sumir na curva, engolido pela poeira vermelha. Quando voltei para casa, Chico estava na porta, rosnando baixo. Tinha ouvido tudo. "Eu sei, menino", falei, passando a mão na cabeça dele. "Eu sei." Nos dias seguintes, a tensão na fazenda se tornou palpável. Eu não conseguia relaxar. Toda sombra no pasto parecia ameaça. Todo barulho à noite parecia perigo. Chico sentia isso também. Ele não saía do meu lado, nem por um segundo. Dormia atravessado na porta, acordava com qualquer ruído, passava o dia inteiro alerta. Fui até a cidade no 3º dia. Precisava de suprimentos, ração para o Chico, remédio para a pata dele. E queria conversar com alguém. Alguém que pudesse me dar conselho, me dizer o que fazer. Parei na venda do seu Zé,
um velho conhecido que tinha comércio em Indianópolis havia 30 anos. A loja era pequena, escura, cheia de prateleiras abarrotadas de tudo, desde ração até ferramenta, passando por roupa, remédio e mantimento. Antônio, seu Zé me cumprimentou com um sorriso largo, mas logo a expressão mudou. Rapaz, você tá com uma cara, tô passando uns perrengues, seu Zé, admiti, encostando no balcão. Vem buscar ração e pedir um conselho? Pode falar? Contei para ele. O cachorro amarrado, o fogo, a visita do Valdir. Seu Zé foi ficando sério, franzindo a testa, balançando a cabeça. Esse Valdir, ele disse baixo. Eu conheço ele. Apareceu por aqui faz uns 6 meses. Trabalha para um grupo grande de Goiânia. Esses que compram terra pequena para fazer loteamento, essas coisas. Já ouviu falar de outros fazendeiros que venderam? Venderam ou foram forçados? Seu Zé suspirou. Tem gente que diz que vendeu porque quis, mas tem gente que diz que é o I.BM, que teve um empurrãozinho. Que tipo de empurrão? Gado sumindo, cerca cortada, casa assaltada. Ele me olhou direto. Um fazendeiro lá perto de Porto Nacional teve a casa incendiada no meio da noite. Perdeu tudo, vendeu a terra por metade do preço e foi embora. Sente o estômago revirar. E a polícia? Polícia? Seu Zé deu uma risada amarga. Antônio, aqui não tem policial para tanto problema. E quando tem, eles não acham nada. Nenhuma prova, nenhuma testemunha. Esse pessoal sabe. Como fazer? Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo. Seu Zé colocou a mão no meu ombro. Olha, Antônio, eu sei que aquela terra é tudo para você, mas você tem que pensar bem. Você está sozinho, sem ela, sem filhos, sem ninguém. Se esse povo quiser te forçar, vai ser difícil resistir. Eu não vou vender, seu Zé. Falei, a voz firme. Aquela terra é o que me resta dela. Se eu vender, eu perco ela de vez. Ele balançou a cabeça, triste. Então você tem que se proteger. Arruma um jeito de ter gente por perto, telefone da polícia no celular e fica esperto, muito esperto. Comprei a ração, o remédio e voltei para a fazenda. A viagem de volta pareceu mais longa, mais pesada. O céu estava fechando, nuvens e esculturas se acumulando no horizonte. A chuva que eu tanto esperava estava chegando, mas junto com ela eu sentia que vinha algo mais. Quando cheguei em casa, Chico me esperava na porta. Latou 2 vezes, agitado, e correu na direção do curral. O que foi? Chico seguiu. Quando chegamos ao curral, vi. O portão estava aberto e o gado tinha sumido. Todo o gado. Sente as pernas fraquejarem. Olhei ao redor, desesperado, procurando. Nada. Só o portão aberto, balançando no vento e pegadas frescas na terra. Pegadas de homens e pegadas de boi. Haviam levado meu gado. Caí de joelhos no chão, a cabeça baixa, as mãos tremendo. Não era só o prejuízo financeiro. Aquele gado era parte da fazenda, parte da história. Morena, o bezerrinho, as outras vacas que eu conhecia pelo nome, que eu quidava havia anos. Levaram tudo. Chico encostou o focinho no meu braço, choramingando baixo. Olhei para ele, para os olhos castanhos cheios de preocupação, e senti algo quebrar dentro de mim. Não era só tristeza, era raiva. Uma raiva profunda, antiga, que eu não sabia que ainda existia. Eles não vão ganhar. Chico, falei, a voz tremendo. Eles não vão me tirar daqui. Levantei, limpei a terra do giro e voltei para casa. Peguei o celular e liguei para a polícia. Demorou, mas atenderam. Fiz o boletim de ocorrência por telefone. Disseram que iam mandar alguém no dia seguinte para verificar, mas eu sabia que não. Ia dar em nada. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado na varanda, com a espingarda sem munição no colo, olhando para o portão, esperando. Chico estava ao meu lado, tenso, vigilante. A chuva começou a cair perto da meia-noite, grossa, pesada, batendo no telhado de zinco com violência. O som era ensurdecedor, mas eu não me movi. Fiquei ali, molhando, tremendo de frio e de raiva, esperando para ver se eles voltavam, porque se voltassem, eu ia estar pronto, mesmo sem munição, mesmo sozinho, eu ia estar pronto. O policial apareceu no dia seguinte, no meio da tarde. Homem jovem, barriga saliente e preguiça nos olhos,
fez algumas perguntas, anotou num caderninho sorrado, olhou as pegadas já apagadas pela chuva. "O senhor tem inimigo, seu Antônio?" "Tenho agora." Respondi. Ele olhou para mim, mas não disse nada. Fechou o caderninho, guardou no bolso. "Vou passar o caso para frente, mas sem testemunha, sem prova. Vai ser difícil, eu sei quem foi. Saber não é provar." Ele foi embora. Eu fiquei sozinho de novo. Sozinho não, com Chico. Passei o resto do dia andando pela fazenda, olhando o estrago, a cerca queimada, o curral vazio, a terra molhada pela chuva, mas ainda marcada pela violência. Quando o sol começou a descer, sentei na varanda. Chico deitou aos meus pés, a cabeça apoiada nas patas, me olhando de vez em quando. E foi então que percebi. Eles tinham tirado meu gado, tinham queimado meu pasto, tinham tentado me quebrar, mas eu ainda estava de pé. E enquanto eu estivesse de pé, enquanto o Chico estivesse ao meu lado, eles não tinham ganhado nada, porque a fazenda não era só terra, cerca e gado. A fazenda era resistência, era memória, era ela, era meu pai. Era tudo que eu construí com as mãos calejadas e o coração apertado. Eu não ia desistir, não ia vender, não ia me render. Olhei para o céu, agora limpo depois da chuva, cheio de estrelas, e pela primeira vez em muito tempo senti algo parecido com esperança, pequena, frágil, mas estava lá. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis. Não pelo trabalho, eu sempre tive de sobra, mas pelo peso da solidão misturado com a raiva. Acordava de madrugada com o peito apertado, suando frio, sonhando que a casa estava pegando fogo, que Chico tinha sumido, que eu estava sozinho de novo naquele silêncio que dor mais que qualquer. Ferida, Chico sentia, ele sempre sentia. Vinha até a cama, apoiava a cabeça no meu braço e ficava ali quieto até minha respiração acalmar. Às vezes, eu chorava. Não era choro de tristeza, era choro de cansaço, de não saber mais o que fazer, de sentir que o mundo inteiro estava contra mim. Mas toda manhã eu levantava, porque era isso que ela teria feito. Ela nunca desistiu de nada na vida. Quando a colheita era ruim, ela dizia, ano que vem melhora. Quando o dinheiro faltava, ela dizia, a gente se vira. Quando eu achava que não ia conseguir, ela segurava a minha mão e dizia, você consegue, eu sei que consegue. Então eu levantava, por ela, por Chico, por mim. No quinto dia depois do roubo do gado, recebi uma ligação. Era seu Domingos. Antônio, preciso falar contigo. Pessoalmente, pode vir aqui em casa. Aconteceu alguma coisa? Só vem. É importante. Vesti a camisa, calcei a bota e fui. Chico foi junto, como sempre. A casa do seu Domingos ficava uns 5 quilômetros pela estrada de terra, numa propriedade menor que a minha, mas bem cuidada. Quando cheguei, ele estava na varanda tomando café. Me ofereceu uma xícara. Aceitei. Antônio, eu soube do seu gado, disse ele. Sério? E soube que o Valdir apareceu por aqui. Notícia corre rápido? Corre, porque não é só você. Ele tomou um gole de café, olhou para o horizonte. Tem mais 3 fazendeiros na região que foram procurados pelo mesmo grupo. Um deles vendeu na semana passada. Disse que não aguentou a pressão. Que tipo de pressão? Ameaça. Gado envenenado. Poço secou do nada. Tinha veneno jogado. Dentro, a mulher dele começou a ter medo de ficar sozinha em casa. Seu Domingos me olhou direto. Eles não param até conseguir o que querem. Fiquei em silêncio, segurando a xícara quente entre as mãos. E o senhor? Vieram falar com o senhor? Vieram 2 dias atrás. Ele suspirou fundo. Eu disse que não vendia, mas eu tô com medo. Antônio, tenho mulher, tenho neto que vem me visitar. Não quero que aconteça nada com eles. E o que o senhor vai fazer? Ainda não sei. Ele encheu minha xícara de novo. Mas vim te falar porque, bem, porque você tá sozinho e eu sei o quanto aquela terra significa para você. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. A gente tem que se unir, senão eles vão pegar um por um. Apertei a mão dele, agradeci pelo café e voltei para casa. A conversa ficou rondando minha cabeça o dia inteiro. Seu Domingos tinha razão. Sozinhos, a gente era fraco. Juntos, talvez tivéssemos chance. Mas como unir gente que tá com medo? Como convencer alguém a resistir quando a ameaça é real?
quando a violência bate na porta, naquela noite, a resposta veio de um jeito que eu não esperava. Eu estava na cozinha preparando janta, arroz, feijão. Ovo frito quando Chico começou a latir. Não era o latido de alerta, era diferente, mais curto, mais agudo, como se estivesse chamando alguém. Fui até a porta e olhei lá para fora. Tinha alguém parado no portão, uma figura pequena, curvada, se apoiando na cerca. Peguei a lanterna e saí. Quando cheguei perto, vi que era uma mulher velha, cabelo branco amarrado num coque, roupa simples, surrada. Ela estava tremendo. "Por favor", disse ela, a voz fraca. "Preciso de ajuda. O que aconteceu? A senhora está machucada?" "Não, mas meu neto, ele está perdido. Sumiu faz 2 horas. A gente mora ali perto, na beira da estrada. Ele saiu para buscar lenha e não voltou." Ela começou a chorar. "Ele tem só 8 anos. Tenho medo que tenha se perdido no mato, que tenha caído. Não deixei ela terminar. Eu vou procurar. A senhora sabe onde ele foi? Para o lado do riacho." Ele disse que ia para o lado do riacho. "Pode deixar. Vou achá-lo." Voltei correndo para casa. Peguei outra lanterna, vesti a jaqueta de couro. A noite estava fria e chamei Chico. "Vamos, menino. Tem um garoto perdido." Chico latiu e saiu na frente. A velha ficou na casa dela esperando, enquanto eu e Chico seguimos pela estrada de terra em direção ao riacho. A lua estava escondida atrás das nuvens e a escuridão era quase total. Só a luz da lanterna cortava o breu, iluminando pedras, árvores retorcidas, capim alto. "Menino", gritei, "cadê você?" Responde, nada. Só o som do vento, dos grilos, do mato se mexendo. Chico farejava o chão, procurando o rastro, e de repente ele parou, olhou para mim, latiu 2 vezes e saiu correndo. "Chico, espera." Corri atrás dele. Ele desceu uma ribanqueira, pulou sobre pedras, atravessou o riacho raso e parou perto de uma árvore caída. Estava latindo sem parar. Quando cheguei perto, vi. O menino estava ali, encolhido, abraçado nos joelhos, chorando baixinho. Tinha um corte no braço, superficial, mas sangrando. Estava com frio, tremendo. Ei, calma", falei, me ajoelhando ao lado dele. "Você tá bem?" Ele me olhou com os olhos arregalados, cheios de medo e alívio ao mesmo tempo. "Eu me perdi", disse ele, a voz tremendo. "Eu me perdi e não consegui voltar. E tinha barulho no mato, e eu fiquei com medo. Tá tudo bem agora. Sua avó tá esperando. Vamos voltar." Tirei minha jaqueta e coloquei nele. Peguei-o no colo, era leve, magrinho, e comecei a caminhar de volta. Chico ia na frente, iluminado pela lanterna, guiando o caminho. Quando chegamos na casa da velha, ela saiu correndo, chorando, abraçando o neto. Meu Deus, eu pensei que tinha perdido você." Ela olhou para mim, os olhos rasos d'água. "Obrigada, moço, obrigada. Não sei como agradecer." "Não precisa agradecer. Fico feliz que ele está bem. Precisa sim." Ela segurou minha mão com força. "Precisa, porque tem pouca gente boa sobrando no mundo e o senhor é uma delas." Voltei para casa andando devagar, com o Chico ao meu lado. O céu tinha aberto e agora dava para ver as estrelas. Milhões delas brilhando lá em cima, indiferentes aos problemas pequenos de um homem velho e um cachorro magro. Mas eu não me sentia pequeno naquele momento, me sentia vivo. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha feito diferença. Tinha salvado alguém, tinha importado. Isso mudou algo dentro de mim. Os dias seguintes foram diferentes. Comecei a sair mais, a visitar os vizinhos, a conversar. Descobri que não estava sozinho. Na luta contra o grupo do Valdir, tinha mais gente resistindo, mais gente com medo, mas também mais gente disposta a não se curvar. Organizamos uma reunião, 7 fazendeiros, incluindo eu e seu. Domingos, nos encontramos na casa dele, numa noite de sexta-feira. Levei Chico, que ficou deitado aos meus pés enquanto conversávamos. "Eles contam com a gente ter medo", disse um dos fazendeiros. Homem de uns 50 anos, rosto marcado pelo sol, com a gente estar sozinho. "Mas se a gente se unir, mostrar que não vamos vender, eles vão ter que procurar terra em outro lugar. E se eles aumentarem a pressão?" Perguntou outro, mais novo, voz insegura. "Se começarem a ameaçar a família da gente, aí a gente denuncia."
De novo e de novo e de novo. Seu Domingos bateu na mesa. A gente não pode desistir só porque é difícil. A reunião durou horas. No final, decidimos 3 coisas. Primeiro, ninguém ia vender sem avisar os outros. Segundo, qualquer ameaça, qualquer incidente, a gente ia registrar e compartilhar. Terceiro, íamos nos revezar para vigiar as propriedades uns dos outros. Não era muito, mas era um começo. Quando voltei para casa, já era madrugada. Chico dormiu no caminho, no banco de trás da caminhonete. Carreguei-o para dentro, coloquei na coberta dele e fui para o quarto. Antes de dormir, peguei a foto dela de novo, olhei para ela, para o sorriso largo, para os olhos brilhando. A gente não vai desistir, meu amor, sussurrei, eu prometo. Mas o universo tem um jeito de testar a gente justo quando a gente acha que está ficando forte. 2 dias depois da reunião, acordei com um barulho estranho. Não era Chico latindo, era vento, vento forte, muito forte. Levantei rápido, fui até a janela. O céu estava negro, carregado. As nuvens se movendo rápido demais. E o veieiro ponto. O vento sacudia as árvores com uma violência que eu não via faz tempo. Tempestade. E não era tempestade qualquer. Chico estava na porta, inquieto, rosnando baixo. Vamos ter que nos proteger, menino, falei, já correndo para fechar janelas, trancar portas, buscar as lanternas. A tempestade chegou 15 minutos depois. Chegou com raiva, com fúria, como se quisesse arrancar a fazenda do chão. O vento uivava, arrancava telhas, derrubava galhos. A chuva batia de lado, entrando pelos vãos, molhando tudo. E então veio o trovão. Não foi um trovão normal, foi uma explosão, um estrondo tão alto, tão forte, que sente o chão tremer. A luz piscou e apagou. Fiquei no escuro, só com a lanterna na mão, Chico colado em mim. Calma, Chico, vai passar. Mas não passou rápido. A tempestade durou 3 horas, 3 horas de inferno. Houve coisas quebrando lá fora, madeira rachando, metal sendo arrastado, vidro explodindo. Tinha medo de sair, medo do vento me derrubar, de um galho me acertar, da casa desmoronar. Fiquei sentado no chão da cozinha, segurando Chico, esperando. Quando finalmente a tempestade passou, o silêncio que ficou era assustador, silêncio completo. Nem grilo, nem vento, nada. Peguei a lanterna e saí devagar. O que vi me fez o coração apertar. O telhado da varanda tinha voado. Metade da cerca estava no chão. 3 árvores grandes tinham caído, uma bem perto da casa. E o seu RRL... O curral tinha sido destruído. As tábuas estavam espalhadas, quebradas, inúteis. Sente as pernas fraquejarem. Sentei na escada da varanda, a cabeça entre as mãos. Era demais. Era tudo demais. Chico veio até mim e encostou a cabeça no meu gilho, choramingando baixo. Eu não sei se eu aguento mais. Chico. Falei, a voz quebrando. Eu não sei. Fiquei ali sentado, vendo o sol nascer devagar, iluminando a destruição. Tudo que eu tinha construído, tudo que eu tinha cuidado, estava arruinado. E então ouvi o barulho de motor. Levantei a cabeça. Era uma caminhonete, depois outra e outra. Seu Domingos, a velha do Neto, outros fazendeiros da reunião, todo mundo descendo, trazendo ferramenta, madeira, arame. A gente veio ajudar. Antônio, disse seu Domingos, colocando a mão no meu ombro. Ninguém reconstrói sozinho. Olhei para eles, para aquelas pessoas que mal conhecia, que tinham seus próprios problemas, suas próprias lutas, mas que estavam ali por mim. Eu entendi, eu não estava sozinho, nunca estive. Passamos o dia inteiro trabalhando, levantamos a cerca, consertamos o curral, cobrimos o telhado com lona até conseguir telha nova. No final da tarde, a fazenda ainda estava machucada, mas estava de pé, assim como eu, quando todos foram embora. Sentei na varanda com Chico. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Sabe, Chico, falei, passando a mão nele. Eu passei 6 meses achando que tinha perdido tudo quando ela se foi, achando que não sobrou nada. Mas eu estava errado. Chico me olhou. Sobrou muita coisa. Sobrou essa terra. Sobrou essa casa. Sobraram essas pessoas. E sobrou você. Ele balançou o rabo e encostou a cabeça na minha perna.
E ali, naquele momento simples, eu finalmente entendi o que ela sempre tentou me ensinar. A vida não acaba quando a gente perde alguém. Ela só muda e cabe a gente decidir se vai deixar a dor nos destruir ou se vai usá-la para construir algo novo. Eu escolhi construir. As semanas que se seguiram à tempestade foram de reconstrução, não só da fazenda, mas de mim mesmo. Acordava cedo todo dia, não porque tinha que acordar, mas porque queria. Queria ver o sol nascendo atrás das montanhas. Queria sentir o ar fresco da manhã. Queria ouvir Chico correndo pelo pasto, latindo para as vacas que seu Domingos tinha me emprestado até eu conseguir recompor o rebanho. A comunidade se uniu de um jeito que eu nunca tinha visto. Cada dia parecia alguém diferente. Um trazia madeira, outro trazia comida. A velha do Neto apareceu 3 vezes com marmitas quentes, recusando qualquer pagamento. Você salva o meu neto, ela dizia, isso não tem preço. Eu tinha passado 6 meses vivendo como fantasma, isolado dentro da minha própria dor, achando que estava sozinho no mundo. E agora descobria que nunca estive. As pessoas estavam ali, do lado de fora daquela parede que eu mesmo construí, só esperando eu abrir a porta. Valdir voltou uma vez, 3 semanas depois da tempestade. Chegou na mesma caminhonete preta, com o mesmo sorriso. Torto, a mesma arrogância nos olhos, mas dessa vez, quando desceu do carro, não encontrou só eu, encontrou seu Domingos, mais 2 fazendeiros vizinhos e Chico, seu Antônio, começou ele, mas seu Domingos o interrompeu. Pode ir embora, Valdir, ninguém aqui vai vender nada para você, isso não é da sua conta, velho, é sim, porque aqui a gente cuida um do outro. Seu Domingos cruzou os braços e a gente sabe o que você e seu grupo estão fazendo. Já registramos tudo. Se acontecer mais alguma coisa suspeita, a gente vai direto para a imprensa, para o Ministério Público. Para quem for preciso, Valdir olhou para cada um de nós. Eu vi quando a confiança dele vacilou, quando ele percebeu que o jogo tinha mudado. Não éramos mais alvos isolados, éramos um grupo. Vocês vão se arrepender, disse ele. Mas a voz saiu sem convicção. Não mais do que já nos arrependemos de outras coisas da vida, respondi, dando um passo à frente. Agora sai daqui e não volta. Ele entrou no carro e foi embora, levantando poeira. Ficamos ali, os 4, vendo-o sumir na curva da estrada. Ninguém falou nada por um tempo, até que seu Domingos deu uma risada. A gente fez ele correr. A gente fez, concordei. E sorri. Sorri de verdade. Aquele tipo de sorriso que vem de dentro, que custa, mas que vale cada esforço. Chico saiu correndo em círculos, como se estivesse celebrando também, e talvez estivesse. Ele entendia mais do que eu dava crédito. Com o passar dos dias, a rotina foi se estabelecendo de novo, mas era uma rotina diferente daqui. Eu tinha antes de encontrar Chico. Antes, eu acordava, trabalhava e dormia no piloto automático. Agora, cada dia tinha propósito, tinha cor. Comecei a ir à cidade com mais frequência, não só para comprar suprimentos, mas para conversar com as pessoas. Descobri que o dono da loja de ferragens tinha perdido a esposa também, fazia 4 anos. A gente começou a tomar café juntos uma vez por semana, trocando histórias, dividindo o peso. A velha do Neto, Dona Maria, descobri que era o nome dela, me convidou para jantar na casa dela. Fui com Chico. O Neto, um menino esperto de olhos, brilhante, chamado Pedro, passou a noite inteira brincando com ele, jogando graveto para o Chico buscar. Ver aquilo, ver a alegria pura no rosto do menino, no jeito que Chico balançava o rabo cada vez que trazia o graveto de volta, mexeu comigo de um jeito que não esperava. Ela ia gostar desse menino, comentei com Dona Maria enquanto tomávamos café na varanda dela. Ela ia gostar de ver você. Assim também, respondeu ela, com aquela sabedoria que só gente velha tem. Vivo de novo. As palavras ecoaram dentro de mim por dias. Um mês depois da visita de Valdir, recebi uma ligação. Era um número desconhecido. Atende com desconfiança. Alô, seu Antônio? Aqui é o delegado Cardoso, de Palmas. Queria informar que prendemos 3 homens ligados ao grupo que estava pressionando fazendeiros na região. Um deles confessou o envolvimento no roubo do seu gado e no incêndio da sua propriedade. Fiquei em silêncio, processando a informação.
Seu gado foi localizado numa fazenda clandestina perto de Gurupi. Felizmente, parte foi vendida, mas conseguimos recuperar 7 cabeças, incluindo uma vaca que, segundo os registros, se chama Morena. Sente o peito apertar. A Morena, minha vaca velha, ela estava viva. E o bezerrinho, o filho dela, também foi recuperado. Senhor, tive que sentar. As pernas simplesmente não me seguraram mais. Chico veio correndo, preocupado. E eu passei a mão nele, tentando me recompor. Obrigado. Consegui dizer muito obrigado. O senhor pode buscá-los amanhã no depósito da polícia em Indianópolis? E seu Antônio queria pedir desculpas. A gente demorou demais para agir, mas a pressão da comunidade, os registros que vocês fizeram, tudo isso ajudou. Vocês não desistiram. Isso fez diferença. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado no chão da sala, abraçado com o Chico. Chorei de novo, mas não era choro de tristeza, era de alívio, de vitória, de recomeço. No dia seguinte, fui buscar o gado. Chico foi comigo. Naturalmente, quando chegamos no depósito e eu vi a Morena, aquela vaca velha e teimosa, me olhando com seus olhos calmos. Sente como se uma parte de mim, que estava quebrada, tivesse se encaixado de volta no lugar. Ah, menina, falei, passando a mão no pescoço dela. Você voltou para casa. O bezerrinho estava ao lado dela, maior agora, mais forte, tinha sobrevivido, igual a mim. Levei todos de volta para a fazenda. Quando coloquei a Morena e o bezerrinho de volta no curral reconstruído, seu Domingos e os outros vizinhos estavam lá esperando. Tinham trazido churrasco, cerveja, refrigerante. Fizemos uma festa simples, pequena, mas cheia de significado. A gente venceu, Antônio, disse seu Domingos, levantando a garrafa. A gente não deixou eles ganharem. A gente venceu. Repeti, bebi. Chico estava deitado debaixo da mesa, cercado de crianças Pedro e mais 2 netos de outros fazendeiros. Eles riam, faziam carinho nele e ele parecia o cachorro mais feliz do mundo. Olhei para aquelas cenas pessoas, a comida, as risadas, Chico no meio de tudo, pensei em como a vida é estranha. 6 meses atrás, eu estava quebrado, vazio, sem propósito, esperando morrer sem ter coragem de admitir, e então um cachorro apareceu. Um cachorro que não tinha motivo nenhum para estar vivo, que deveria ter virado comida de cobra, mas que resistiu, que sobreviveu, que me encontrou, ou talvez eu que o encontrei, ou talvez a gente tenha se encontrado. 3 meses depois, numa manhã de janeiro, acordei diferente. Não sei explicar direito, era como se algo tivesse mudado durante a noite, algo invisível, mas real. O peso que eu carregava no peito há tanto tempo estava mais leve. Não tinha sumido, eu sabia que a saudade dela nunca ia sumir completamente, mas não doía mais do mesmo jeito. Levantei, tomei café e saí para a varanda. O sol estava nascendo, vermelho e dourado, pintando o pasto de cores quentes. Chico estava deitado no degrau, observando o horizonte. Quando me ouviu, levantou a cabeça e balançou o rabo. Bom dia, menino, falei, sentando ao lado dele. Ficamos ali, os dois, vendo o dia começar. O gado pastava tranquilo, a cerca estava firme, a casa, embora ainda com marcas da tempestade, estava de pé, e o ... Eu estava bem, não era a felicidade que eu tinha antes. Quando ela estava viva, era diferente, mais quieta, mais madura, mas era real, sabe? Chico, comecei passando a mão no pelo dele, agora brilhante e saudável. Eu passei muito tempo achando que tinha perdido tudo, que não sobrou nada da minha vida, mas eu estava errado. Chico me olhou, aqueles olhos castanhos profundos, fixos nos meus. Eu não perdi tudo, eu só mudei. A vida mudou e demorou para eu aceitar isso. Demorou para eu entender que não tem problema seguir em frente, que seguir em frente não significa esquecer. Significa honrar. Pensei nela, no sorriso dela, na risada, no jeito que ela segurava a minha mão. Pensei em como ela ficaria feliz de me ver agora, cercado de amigos, cuidando de um cachorro, reconstruindo não só a fazenda, mas a vida. Ela sempre dizia que a gente tem que viver cada dia como se fosse o último, ou nunca entendi direito o que ela queria dizer. Achava que era só frase de efeito,
Mas agora eu entendo. Não é viver com pressa, com medo de que vai acabar. É viver com intensidade, com presença, dando valor para as pequenas coisas. O sol estava mais alto agora. O dia tinha começado de verdade. Lá longe, ouvi o ronco de um motor. Era seu Domingos passando pela estrada, provavelmente indo para a cidade. Ele buzinou. Acenei de volta. Vamos trabalhar, Chico? Perguntei, levantando. Ele pulou, animado, pronto para mais um dia. E a gente foi, juntos. Aquela tarde, depois de ter consertado mais um pedaço da cerca e verificado o gado, voltei para casa mais cedo. Tinha algo que eu precisava fazer. Fui até o quarto, abri a cômoda, peguei a caixa de metal, mas dessa vez não peguei só a foto dela. Peguei todas as fotos que a gente tinha guardado ao longo dos anos. Fotos do casamento, das viagens, dos aniversários, dos momentos simples de domingo à tarde. Levei tudo para a sala e espalhei as fotos na mesa. Chico se aproximou, curioso, cheirando as fotografias. Antigas. Peguei uma moldura vazia que estava guardada num armário e escolhi uma foto. Não foi a do casamento. Foi uma que um vizinho tinha tirado de nós dois na varanda, num final de tarde qualquer. Ela estava rindo de algo que eu tinha dito e eu olhava para ela com aquela expressão que só quem uma conhece. Coloquei a foto na moldura e pendurei na parede da sala, bem no centro, onde eu podia ver todo dia. Pronto, falei, olhando para a foto. Agora você está onde sempre deveria estar, no centro de tudo. Senti uma paz descer sobre mim. Não era mais doloroso olhar para a foto. Dela era reconfortante. Era lembrar que o amor não morre quando a pessoa se vá. Ele só se transforma. Naquela noite, sentei na varanda com Chico. O céu estava limpo, estrelado, infinito. Peguei o violão velho que estava encostado num canto, pegando poeira há meses. Estava desafinado, as cordas enferrujadas, mas funcionava. Comecei a tocar devagar, sem pressa, uma música que ela gostava. Uma música antiga de viola sertaneja, sobre terra, casa e pertencimento. Meus dedos estavam duros, sem prática, mas a música saiu. Torta, imperfeita, mas saiu. Chico deitou aos meus pés, a cabeça apoiada nas patas, me observando. Eu cantei, baixo, só para mim, para ele, para ela, onde quer que ela estivesse. Quando terminei, fiquei ali segurando o violão, olhando para o céu. Obrigado, sussurrei. Não sabia bem para quem. Para ela, para Deus, para o universo, para a vida. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter mandado o Chico. Obrigado por ter me lembrado que ainda vale a pena. O vento soprou suave, trazendo o cheiro de terra molhada, de uma chuva distante. Em algum lugar do pasto, uma coruja cantou, e dentro de mim, finalmente, havia paz. Epílogo: 6 meses depois de ter encontrado Chico amarrado naquela árvore, olho para trás e mal reconheço o homem que eu era. Aquele homem estava perdido, afogado em dor, esperando a vida acabar. Esse homem aqui, o que escreve essas palavras agora, está vivo, realmente vivo. A fazenda está de pé, o gado está saudável, as cercas estão firmes, e CH e seu Chico está deitado aos meus pés. Como sempre, me lembrando todo dia que a vida vale a pena ser vivida. Aprendi que a gente não supera a perda, a gente aprende a viver com ela. A dor se torna parte de quem a gente é, mas não precisa ser tudo que a gente é. Aprendi que pedir ajuda não é fraqueza, é coragem. E que as pessoas querem ajudar, querem estar ali, se a gente deixar. Aprendi que um cachorro magro, meio morto, abandonado numa árvore, pode mudar o destino de um homem, pode trazer de volta o que ele achava que tinha perdido para sempre, a vontade de continuar. E aprendi que tudo amanhecer é uma nova chance, uma chance de recomeçar, de fazer diferente, de escolher viver em vez de apenas existir. Ela costumava dizer que a gente não escolhe o que acontece com a gente, mas escolhe como. Responde. Eu escolhi responder com amor, com resistência, com esperança, e foi a melhor escolha que já fiz. Então, se você está lendo isso e está perdido, se está sozinho, se acha que não tem mais saída, lembra disso. Sempre tem um amanhecer esperando, sempre tem alguém ou algum bicho esperando que você abra a porta. Sempre tem motivo para continuar,
mesmo quando parece que não tem. E se você encontrar um cachorro amarrado numa árvore, um cavalo perdido, uma pessoa precisando de ajuda, ajuda. Porque talvez você não esteja salvando só eles, talvez você esteja salvando você mesmo. Olhe pela janela, o sol está nascendo de novo, dourado e vermelho, pintando o pasto de esperança. Chico levanta a cabeça, me olha, balança o rabo. Vamos lá, menino, falo, levantando. Tem vida esperando lá fora. E a gente vai, juntos, sempre juntos, porque agora eu sei, ninguém caminha sozinho quando aprende a abrir o coração. E todo fim pode ser um começo se a gente tiver coragem de deixar a luz entrar. Às vezes, a salvação vem em 4 patas, um olhar cansado e um coração que se recusa a desistir. Às vezes, salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo. E às vezes, o último suspiro de desespero é, na verdade, o primeiro respiro de uma vida nova. Esta é uma história sobre perda, resistência e recomeço. Sobre como um encontro inesperado, no meio do nada pode mudar tudo. Sobre como a empatia, mesmo quando dói, mesmo quando custa, é a coisa mais poderosa que existe. Porque, no fim, não são as terras, as cercas ou o gado que definem quem somos. São as escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. São os seres que decidimos não abandonar. É a coragem de continuar, mesmo quando tudo desmorona. E a certeza de que, enquanto houver um coração batendo ao nosso lado, nunca estaremos sozinhos.